Criatividade sem limites, com Yara Capraro. Hoje eu vou pintar esse porta-retrato. Esses portas-retratos, olha que interessante. Parece um biombo, né? Cabe em 3 fotos. Então, um modelo que dá para você colocar todo o pessoal da família aqui, né? Então, já passei o branco, PVA branco, um fundo, né? Aqui tem 2 demãos, tá? Pra ficar desse jeito aqui. Lixei, ó, dos 2 lados, todo ele. Inclusive, tava tirando aqui, ó, essa parte aqui que vai atrás, né? Tirei os vidros e aquela plaquinha que vai atrás do vidro que segura a foto. Todo branquinho, lixado, 2 mãos de PVA branco, tá? Essa parte você já sabe, então nós vamos mudar aqui pra frente. Agora eu vou pintar a peça com o PVA meia de seda. Meia de seda. Diferente esse nome, né? Interessante. Mas ele é bem cor daquela, acho que tipo de uma bebida alcoólica para aperitivo, né? Meia de seda. Olha, o PVA, quando acontece essa aguinha aqui, isso não quer dizer que o PVA está estragado, isso é uma característica da tinta, isso é normal, tá? Então, é só agitar. Agite bem, antes de abrir, né? E aí, vou aplicar do mesmo jeito que eu passei aqui o branco. Vou usar um pincel macio. Deixa eu ver, um pincel bem limpinho e macio. Então, olha aqui. Aplicar uma demão do PVA meia de seda. Observe que uma demão não vai cobrir totalmente o branco, ó. Ele fica assim um pouquinho com transparência. Deixa assim mesmo. Não precisa você se preocupar com isso. Aplica toda a peça. Na frente, atrás, dos lados, embaixo, em cima, todo ele, ó. Algumas tintas PVA, elas não têm uma cobertura imediata. Isso é devido ao pigmento, tá? Já é muito diferente daquelas tintas acrílicas, que elas dão uma cobertura total. Já na primeira mão, você já consegue um efeito assim, quase 100%. O PVA não é assim, não. Quando você vai aplicando, você precisa, se você quiser cobrir mesmo, você precisa às vezes até de 3 demãos. Depende muito da cor, tá? Tem algumas cores, tipo assim, marfim, esses aí cobrem fácil. Marfim, o mineral, tons de azul. Mas tem algumas cores, pra gente conseguir esse tom, o pigmento que é do PVA não dá cobertura. Então, a gente precisa descobrir os macetinhos e fazer dessa característica da tinta uma técnica diferente, tá? Olha, essa parte aqui da dobradiça você não precisa pintar, mas se sujar também não tem problema. Depois pega um cotonete, um algodãozinho no palito, que nem você limpa a unha, o esmalte da unha, e aí você molha no solvente ou na acetona e limpa esses metaizinhos, tá? PVA sai fácil, fácil. Então, vamos lá. Vou aplicar uma demão de tinta PVA meia de seda em toda a peça, em cima de uma base branca de PVA, já seca e lixada. A lixa que eu usei aqui foi aquela lixa 220 própria para madeira, tá? Super interessante isso, porque algumas pessoas confundem e usam aquela, sabe aquela lixa bem escura, preta? Aquilo não é lixa para madeira, aquilo é lixa para metal. A lixa de madeira tem umas que são meio bege, meio marronzinha, outras meio um pouco vermelhadas, mas tem que ser a para madeira, porque se for usar aquelas pretinhas, sai aquele pozinho, tá? Criatividade sem limites, com Yara Capraro. Volta já.
Tintas PVA da Yara Artes. São 70 opções de cores para deixar o seu artesanato mais colorido. Tons pastéis em composê permitem uma imensa variedade de nuances e exclusividade de cores. O seu talento aparece com as tintas PVA da Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Então, olha aqui, ó. Ele fica um pouco manchado, tá? Como eu falei, uma mão só de PVA dá essas manchas. Mas isso não tem importância. O couro, não há necessidade de você passar várias de mãos da mesma cor. Mas há necessidade de você passar o branco aqui embaixo. Algumas vezes, quando a gente vai fazer o couro, a gente pode usar a cor direta, se a cor for escura. Mas quando a cor é clara, desse jeito aqui, com esse tipo de pigmento, você precisa passar o branco embaixo, senão você não tem a cor perfeita, tá? Então, agora vamos continuar. Então, agora, segunda parte do couro. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos agora trabalhar com o PVA caramelo claro, tá? Caramelo claro. Esse PVA que nós vamos fazer o efeito do couro. Para isso, vou pegar um copinho de plástico, ó, um copinho para diluir a tinta. Então, deixa eu só forrar aqui melhor a minha mesa, porque faz uma lambancinha, tá? É bom você proteger onde você vai trabalhar, senão acaba sujando. Aí. Bom, como que você vai diluir, tá? Aí você vai ter que usar o olhômetro. Porque é mais ou menos, se você quer um couro bem fechado, você põe pouca água. Se você quer assim, mais ralinho, você dilui mais. Então, agite antes o PVA, coloca no copinho, olha, uma porçãozinha. E nós vamos, para fazer esse efeito aqui, eu vou precisar de um paninho de malha, tá? Pode ser camiseta usada, já camiseta velha, mas de preferência branco, tá? Branco, porque a malha colorida, ela fica mais dura, porque ela tá tingida, então ela é mais dura. O branco, meia malha, dessa camiseta bem simples, pode ser assim, pijama, sei lá, malha mesmo, meia malha. Ela é mais molinha, então ela dá mais efeito, fica muito mais fácil para você trabalhar. Então, olha aqui, ó, molha o paninho na água, tá? Ó, você tem que pegar o pano desse jeito aqui, ó, amassa o pano, né? Torce ele, ó, torce. E essa água eu já coloco aqui, ó, quantidade vai ao seu gosto aí, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui o vidro, o próprio vidro aqui do porta-retrato, para eu colocar o pano para ele não ensopar o meu papel. Deixa eu pegar um outro aqui. E vou usar o mesmo pincel que eu usei para passar o fundo. Vai ser o mesmo pincel, que é o pincel macio, ó. Então, mexe para diluir bem. Super fácil de fazer, hein? Vou fazer aqui primeiro, vamos fazer assim, ó. Vou fazer aqui na plaquinha, que aí você pode acompanhar melhor. Porque a plaquinha tem um espaço maior, você vai entender mais fácil. Porque aqui é mais estreito esse espaço, então olha aqui. Como que você vai fazer? Aplica. Ó, tô achando que ele tá um pouco grosso. Então, eu vou colocar água direto aqui, ó. Coloquei o pincel na água e dei uma diluída aqui mesmo, tá vendo? Ó. Como o espaço aqui é maior, tem que ser meio rapidinho, tá? Aí, pega aquele paninho, ó, deixa ele bem amassadinho, tá vendo? Ó, e enrolo ele com as duas mãos, olha. Tá vendo? Olha o efeito que dá. Alguns lugares que ficam mais concentrados, você tira assim, dando uma leve batidinha, assim, leves batidinhas, você tira aquele excesso, ó. Vai virando o pano, que o pano fica sujo,
Daí não adianta nada, né? Em vez de você tirar, você acaba colocando. Olha que efeito bonito. Tá? Então, vou fazer isso nas plaquinhas, dos dois lados da plaquinha. Então, essa aqui, coloco para secar. E vou fazer isso também aqui no porta-retrato. Deu para você entender? Então, vamos lá. Então, ó, sujei o meu pano, certo? Então, vou lavar o pano. Sempre, cada vez que você sente que o pano ficou sujo, dá uma lavadinha nele, tá? Torce daquele jeitinho, ó. Espreme ele. Não precisa espremer demais, pouca força aí. Coloca aqui ao lado. Vou colocar mais umas gotinhas de água aqui, que eu achei que ele tá um pouco grosso. Se ele ficar muito grosso, é mais difícil de você trabalhar, tá? Procura deixar ele também não fine demais. Se isso acontecer, coloca mais tinta. Tudo é fácil de você trabalhar, tudo é possível, tudo se dá um jeitinho. E agora vamos lá, ó. Aplico. Vou fazer em pedaços, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez só, aí eu não vou vencer. Pego o paninho, deixo ele bem enrugadinho, ó. E vamos lá. Ok? Aí dou umas batidinhas assim. Mais um pedacinho aqui. Já vou pegando a lateral também, tá? Posso fazer aqui, ó, como o espaço aqui é pequeno, vou fazer com uma mão só, ó. Essa maneira aqui, eu acho que é a mais fácil para fazer o couro. Também você não tiver mais habilidade, você só pode ir batendo e mexendo o paninho na mão. Sempre lavando, espremendo. Repete o processo, tá sempre repetindo o mesmo processo. Continuando, ó. Pedaço de cada vez, para que ele não seque. E vamos lá. Parece brincadeira, não parece? Também aqui, eu poderia inverter as coisas. Eu poderia fazer o caramelo embaixo e o claro em cima. Fica interessante também. Um pouquinho mais pesado, tá? Essa técnica aqui, ela é muito, bem ideal para você fazer porta-retrato. Porque porta-retrato, você vai colocar foto, e geralmente as fotos são coloridas. Então, essa cor aqui é uma cor neutra, combina com qualquer foto, não acha? Você tem que pensar nisso também, tá? De repente você faz um porta-retrato bem coloridão e depois você não acha nenhuma foto que combine lá. Não acontece isso com você? Já aconteceu isso comigo. Então, procura trabalhar assim, com cores neutras, que sempre dá certo. Principalmente se você for presentear, pense nisso, né? Você não sabe o que a pessoa vai colocar lá, então é uma boa dica. Quando a minha água estiver muito suja, vou precisar trocar a água também, tá? Se ela fica grossa, escura, eu vou acabar pondo água suja aqui. Então essas são as dicas do couro, para você fazer um couro, uma imitação de couro, né? Ó. Quando eu falo que é fácil mesmo, não é? Qualquer um pode fazer. Aqui você não precisa ter dons, nada disso. Habilidades especiais, nada disso. Só precisa gostar. E se entrar de cabeça, fazer mesmo, tá? Bom, terminei aqui. Então agora, deixa ele secar um pouquinho. Vou limpar aqui o meu espaço, né? Eu falei pra você que dá uma lambancinha, ó. Então vamos lá. Vamos dar uma limpada aqui pra continuar o trabalho, tá? Vou jogar essa água fora e já volto. Criatividade Sem Limites com Yara Capraro volta já. Com os DVDs Criatividade Sem Limites, você vai aprender a fazer as melhores técnicas de pintura da Yara. Cada um contém uma aula, explicada nos detalhes, com dicas e sugestões para facilitar o seu artesanato. Vale a pena colecioná-los,
pois você terá sempre à mão informações preciosas de produtos e técnicas de pintura. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Bom, agora que já secou, então agora nós vamos dar os detalhes, fazer os detalhes que vai embelezar o nosso porta-retrato de couro, tá? Que vai dar um toque especial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui umas costuras no couro. Então, com uma lapiseira, um lápis, qualquer coisa, você pode riscar aqui, ó. Olha aqui, eu uso o meu dedo, né, para poder apoiar aqui, para sair o traço bem redondinho, ó. Tá? Todos eles eu vou fazer isso. Depois você vai entender no final. Pode usar um lápis, tá? Não precisa ser uma lapiseira, pode usar um lápis. Isso. E aqui, deixa eu fechar ele aqui, né? Assim, vai ficar melhor para você entender, ó. Coloca o dedo e faz deslizar, ó. Aqui também. Vou fazer esse ladinho aqui para você entender. E aqui também. Então, se quiser, pode usar uma régua, tá? Tenho preguiça de usar régua, prefiro ir na mão mesmo. Então, todos os porta-retratos, você faz esse desenho. E aqui, você vai fazer um sombreado. Nós vamos fazer um sombreado. O couro sempre tem um sombreado. Sempre um tom mais escuro, tá? Você pode ver que é um composê de cores, né? Então, primeiro usei o meia de seda, depois usei o caramelo. Então, eu vou escurecendo a cor. Agora, eu vou entrar com o marrom café, tá? O marrom café, que seria, olha aqui as cores, ó. Ele dá um degradê de cores, certo? Se fosse tons, poderia ser tons de azul, poderia ser verde, vermelho, cor-de-rosa, sei lá. Então, aqui, eu gosto muito dessas cores porque é neutro, aquilo que eu falei há pouco para você. Então, eu vou usar o marrom café. Para fazer o sombreado, vamos trabalhar com aquele pincel chanfrado, tá? Eu vou usar aqui um chanfrado, o G, aquele maior, tá aqui, ó. É o 350G, tá? Vou primeiro agitar o PVA, antes de abrir. Vou pegar um paninho, pode ser um paninho, pode ser um papelzinho. E vou fazer aquele processo, demole o pincel na água. Então, para fazer o sombreado, molhe o pincel na água. Tira o excesso da água, molha a pontinha do pincel na tinta, tá? E vou sombrear por dentro do desenho, olha aqui, ó. Se sentir que tem muita água, pode tirar um pouquinho. Desliza bem gostoso, ó. Vai carregando e dando cobertura aqui no grafite. Aí você não precisa apagar o lápis depois, tá? O grafite, né? O risco do lápis aqui, ó, dá cobertura. Faz esse movimento de vai e vem com água dentro do pincel. Aí você consegue o tom do degradê e isso faz um efeito de sombra. Ó, posso aumentar um pouquinho. Enquanto tiver úmido, você consegue trabalhar isso aqui, ó. Tá vendo? Então, faça isso em todas as portas-retratos. Todas as 3 peças você vai dar esse sombreado. Vai girando, sempre repetindo a mesma coisa. Molha o pincel, pega a tinta e vai e vem. Até você gostar do degradê. Ó. Esse é o efeito do sombreado que eu trabalho com o pincel chanfrado, né? O pincel 350G. Como eu tenho um espaço aqui bom, eu posso trabalhar com esse pincel maior. Ó, vai e vem. Fechando aqui agora. Não precisa você fazer muita coisa aqui. Apenas esse detalhe já vai dar uma diferença bem grande ao teu trabalho, ó.
Fechei aqui. Aí a pontinha, tá? E assim vou fazer em todo ele. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Esta é mais uma criatividade da Yara. Cartilha da Yara. Assuntos de mulher. Nesta cartilha agenda, você vai encontrar passo a passos e dicas de pintura, receitas práticas de beleza, saúde e também de comidinhas. Agenda de telefone, calendário dos meses do ano e suas curiosidades. Assuntos de mulher tem o apoio da Yara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Então, ó, sombrei também aqui, ó, essas partes assim, tá? Já sombrei todo ele e também faz esses detalhes aqui dentro, aqui fora. Aonde você achar que vai ficar bonito, né? Não precisa sombrear aqui nessa parte em cima, aquilo que eu já tinha dito. Aqui só esse efeito, mas as laterais aqui, ó, olha que bonito. Dá uma queimada assim no couro, tá? Bom, agora vamos fazer um outro efeito. Vamos colocar um pouquinho da tinta aqui na tampinha. Depois tem que lavar a tampinha antes de fechar, senão gruda, né? E vou usar o pinta-bolinha. Pinta-bolinha, o nome já diz tudo, é para fazer as bolinhas. Eu vou fazer aqui ilhoses no meu couro, furinhos. Então, eu vou usar a mesma cor que eu fiz o sombreado. Se você não tiver um pinta-bolinha, pode usar o cabo de um pincel, se você quiser. Então, olha aqui, molha ele aqui assim e vamos lá, ó. Tá vendo? Então, aqui nós vamos passar um cordãozinho depois. Então, faz um pra lá, um pra cá. Faz um zigue-zague aqui, ó. Se ficou mais magrinho, engorda ele. O bom mesmo é você fazer cada vez ir lá e pegar a gotinha. Porque quando a gente quer fazer duas, ó, uma sai miudinha, tá vendo? E aqui eu quero todas do mesmo tamanho. Quando você precisa, tudo bem. Então, eu vou contar aqui, ó. Vai aqui, 1, 2, 3, aqui, essa com essa. Faça isso para você não se perder, ó. Confunde um pouquinho, né? Mas você já vai entender. Isso aqui dá um toque especial ao trabalho. Também, ele combina bem com o couro. Combina bem mesmo. Porque o couro não dá pra você pôr muito enfeite, né? Fica estranho daí. Se você quiser, olha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer com o cabo do pincel. Mesma coisa, ó. Né? Pode ser com o cabo do pincel também. Deixa eu terminar com este. Daí, vou secar, tá? E depois você vai ver como ele vai ficar. Vamos ver aqui, a cordinha. Tem que ser de par, senão fica a cordinha no ar, né? Não dá a amarração que eu quero. Aí, agora eu vou dar uma secada ali no secador. Lava, pinta a bolinha, senão ele vai grudar essa tinta aqui na ponta. Vou deixar aqui escorrendo um pouquinho o PVA que sobrou, depois eu lavo a tampinha. Agora vamos fazer a cordinha, tá? Já fiz ilhose em tudo. Então, para fazer a cordinha, eu vou usar o PVA mineral e aquele pincel, esse aqui, ó, bem fininho, né? 305P. Então, ó, vamos dar um charme aqui. Vou fazer, olha, juntar, ó. Olha aqui o cordão. Você faz assim, ele tá meio solto, né? Então, você dá um... Deixa eu dar uma limpada aqui que escapou. Pera aí. Ó. Corrige aqui antes que seque, tá? Se acontecer isso, você já sabe como fazer. Então...
pega assim, encha bem o pincel, para ele ficar esse traço largo mesmo, não deixa fininho, que aí ele perde a graça. Então, você vai fazendo isso, unindo todos, de 2 em 2. Por isso, sempre procura fazer par. Aqui, posso dar um detalhe aqui, ó. Vou fazer uma cordinha sair daqui e fazer um laço, um nó aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Né? Continuar aqui. Não use o branco para fazer a cordinha. Sempre trabalhe assim com esses tons. O mineral, ele não é um branco. Ele é uma corzinha. Também não chega a ser um marfim, nem um creme. É um branco meio sujo. Então, ele combina bem com qualquer cor. Ele sempre entra bem. Faz a combinação perfeita. Aí. Então, faz isso nos outros também. Para finalizar, para deixar o nosso trabalho assim, ó, mais protegido, né? Olha que lindinho que ficou. Depois, olha, vai o vidro, né? Mais a plaquinha, aí coloca aquela foto, vai ficar lindo, né? Então, para finalizar, antes de você montar, você vai passar o verniz acrílico, tá? O verniz acrílico, bem simples de passar. Você usa um pincel bem limpinho. Você aplica um lado, seca, aplica o outro. Ó, só com as pinceladas. Isso aqui, realmente, assim, só para você proteger. Não é para dar um brilho. Se eu quisesse que fosse aquele brilho mesmo, poderia usar aqui o verniz Parlac. Verniz Parlac é aquele verniz bem brilhante, que demora um pouquinho para secar, mas dá aquele efeito assim bem brilhante, tá? Ou o Brilho Max também poderia ser, que é a base de água. Mas aqui eu vou só passar um vernizinho acrílico, uma camadinha, que vai ficar assim, nem muito brilhante, nem totalmente fosco. E também vai proteger o couro. Olha aí. Então, essa aqui é mais uma opção do couro para você. Olha como ele dá um efeito bonito, tá? É só você usar sua criatividade. Se você quiser saber o que a Yara vai ensinar no próximo programa, visite o site www.criatividadesemlimites.com.br.